Mais Você foi apresentado por Modão Brás, a mais nova loja de confecção e calçados em Palmas. Churrascaria Portal do Sul, referência de almoço em Palmas de domingo a domingo. E de coração, Óticas Diniz. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Mercadão das Máquinas em Palmas. Tudo em máquinas de costura e bordado. Polícia Federal faz operação em vários estados do Brasil contra o tráfico internacional de drogas. Aqui no Tocantins, a ação se concentrou na cidade de Pedro Afonso. Depois de uma investigação que durou 2 anos, a polícia prendeu em Goiás um homem suspeito de estupro de vulnerável. Um motociclista foi preso, suspeito de direção perigosa e de adulterar a placa da moto. Se envolver em um acidente e não prestar socorro, é considerado crime e é uma infração gravíssima. É hora do almoço e o J1 quer saber quanto custa o prato feito aqui na capital. E está começando hoje a edição de 2026 da AgroTeams. Com mais de 380 estandes distribuídos pelo parque, a AgroTeams reúne pesquisa, negócio e tecnologia. Itaquaruçu tem se consolidado como um grande palco para vários eventos. Um calendário com eventos esportivos, culturais e gastronômicos foi criado para movimentar a economia local e atrair cada vez mais visitantes para o distrito. Vem comigo, o J1 começa em 1 minuto. Bruta, carregada de tecnologia e com 10 anos de garantia. Eu estou falando da Power P30, a picape turbo diesel GWM. Uma das maiores capacidades de carga da categoria. Mas o senhor João Dantas nos conta mais. É uma caminhonete que me ajuda muito, tanto na fazenda como aqui na cerâmica. Ela consegue carregar um pallet de 1.050 quilos sem nenhum trabalho. É a picape mais poderosa do Brasil. Com a combinação de um motor moderno, 2.4 turbo diesel e câmbio de 9 marchas, a Power P30 entrega baixo consumo e alto desempenho. Fora da estrada, ela se destaca com um sistema 4x4 de verdade. Modos de tração para qualquer terreno, bloqueio de diferencial traseiro e muita força. Esperamos você aqui no AgroTeams para conhecer os nossos modelos e fazer um test drive em nossa pista exclusiva para você, com condições jamais vistas. Bom dia, Tocantins, 11 horas 49 minutos. Estamos começando agora o Jornal Anhanguera, primeira edição. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa contando para você aí de casa que a Polícia Federal aqui no estado cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão lá em Pedro Afonso. Essa operação faz parte de uma força integrada em todo o país, com foco no combate ao crime organizado, tráfico internacional de drogas. A gente vai conversar agora com o Matheus Dias, que tem informações ao vivo para a gente. Oi, Matheus, muito bom dia para você. Oi, Roger, bom dia para você, para todo mundo. Foram cerca de 165 mandados de busca e apreensão cumpridos em todo o Brasil, né? Essa operação está acontecendo em 16 estados e aqui no Tocantins, a Polícia Federal, juntamente com toda a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Pedro Afonso, região central aqui do Tocantins. O objetivo é acabar com uma estrutura organizada de logística, né, para apoio do tráfico internacional de drogas que passava e passa, né, aqui pelo Tocantins. É uma continuação de uma série de operações da FICO que já vem acontecendo desde o início do ano. A gente teve casos que aconteceram, né, durante a operação em fevereiro, também em abril deste ano, também pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Neste momento, além dos 165 mandados de busca e apreensão, a polícia também está cumprindo 71 ordens de prisão em diversas investigações ligadas
ao tráfico internacional de drogas. Aqui no Tocantins, a gente teve em fevereiro 500 quilos de drogas apreendidos, depois que a polícia conseguiu apreender um avião que vinha da Bolívia e estava pousando aqui no Tocantins, justamente para fazer a distribuição dessa droga para outros estados do Brasil a partir aqui do Tocantins. A gente segue acompanhando essa operação integrada 2, que acontece em 16 estados e também aqui no Tocantins, para ver outros desdobramentos que possam acontecer também aqui no Tocantins. Roger. Obrigado, viu, Matheus, pelas suas informações. E olha, está começando hoje a Feira de Tecnologia Agropecuária do Estado, Agrotins 2026. Então a gente vai ter aqui muita exposição de animais, de máquinas, comercialização de produtos, capacitação e também muitos negócios. É claro que a gente vai acompanhar essa programação até sábado. O J1 sempre vai estar ao vivo lá do Parque Agrotecnológico e a Nubia Stella é quem está hoje conhecendo aí esse primeiro dia de Agrotins. Oi, Núbia, muito bom dia para você. Você chegou aí, o que você já encontrou? Conta pra gente. Oi, Roger, bom dia para você, para quem está acompanhando o J1. Bom, como você disse, a gente segue por aqui acompanhando os primeiros passos da 26ª edição da Agrotins, né? Ela vai se consolidando aí como uma das maiores feiras do agronegócio do norte do país. Nessa edição, por exemplo, aproximadamente 380 estandes estão distribuídos aqui, voltados à exposição e à comercialização de máquinas, implementos, insumos, tecnologias e serviços do agronegócio. Então, são muitos estandes aqui para apresentar, né, para o produtor essa feira. É uma feira que mostra a força do agronegócio tocantinense. No pavilhão da pecuária, por exemplo, cerca de 500 animais de alto padrão produtivo chamam a atenção de produtores e visitantes. É também, como nós sabemos, um dos setores mais importantes do Tocantins e no campo experimental, como o nosso cinegrafista está mostrando aí agora, apresentam cultivares de milho, soja, arroz, feijão, sorgo e gergelim. O espaço foi pensado para levar ao produtor soluções cada vez mais eficientes e adaptadas para a nossa região. E na agricultura familiar, cerca de 800 produtores de diversos municípios participam da feira. É uma oportunidade para adquirir ainda mais conhecimento, tecnologia e novas oportunidades para fortalecer a produção. Então, como a gente disse, né, a feira está instalada em aproximadamente 700 mil metros quadrados. A gente segue por aqui acompanhando a 26ª edição da Agrotins. Tem muita coisa para mostrar, Roger. A gente não conseguiu ver tudo ainda, mas é claro que a gente vai trazer para todos os nossos telespectadores, né, as novidades dessa edição. E logo mais eu volto para conversar com você. Beleza, Núbia, estou curioso para ver tudo aí no parque. Obrigado pela sua primeira participação, já já a gente fala mais. E olha, eu mudo de assunto para te contar que um jovem de 19 anos foi preso depois que ele estava fazendo manobras perigosas e usando uma moto com a placa adulterada. A prisão aconteceu em Araguaína. É um jovem que tentou fugir ali da polícia depois que foi abordado e é um velho conhecido da polícia, né, Márcio? O que você conta dessa história para a gente? Bom dia. É exatamente isso, Roger. Este rapaz já é bem conhecido da polícia justamente por esta prática de manobras perigosas usando a motocicleta. Um bom dia para você e a todos ligados no J1. Essa prisão em flagrante deste jovem de 19 anos se deu ali no bairro São João pelos crimes de direção perigosa, adulteração de sinal de identificação do veículo, né, que é a placa, além de desobediência. Esta ação, esta ocorrência se deu ali no bairro São João, logo após o condutor tentar fugir dessa abordagem policial. Os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram este rapaz que conduzia essa motocicleta e ele estava ali com a placa levantada, ou seja, dobrada ali para que os policiais não pudessem identificar que numeração era da placa desta motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele realizou uma manobra brusca,
executou também ali uma manobra de equilibrar-se sobre uma única roda da moto, como se chama, ele empinou a moto e saiu desta forma na frente da viatura para justamente chamar a atenção dos policiais e provocar os policiais para que fosse atrás dele. Houve-se esta perseguição ali. Nessas buscas, a polícia já localizou a motocicleta estacionada de forma irregular em cima de uma calçada, já na rua 88, também no bairro São João. Foi feita a fiscalização, a placa foi constatada de que ela estava adulterada ali, devido a estar dobrada, impossibilitando a leitura da numeração dela. Em caráter disso, a moto foi apreendida. O suspeito apresentou muita resistência nessa abordagem. Ele precisou ser contido pelos policiais, foi algemado, levado para a delegacia. Além disso, ele já tem outras situações envolvendo ele com manobras usando esta motocicleta, inclusive provocando ali acidentes contra viaturas, instigando justamente isso. Ele foi levado para a delegacia, foi autuado, permanece preso, deve passar por uma audiência de custódia e segue-se a investigação com relação a esse tipo de crime que a gente sabe que é proibido, mas que termina sendo praticado por pessoas que se arriscam empinando a motocicleta e às vezes podendo causar acidentes contra outras pessoas que estão na via. Este rapaz de 19 anos segue preso e a polícia segue fiscalizando este tipo de ação por aqui, Roger. Obrigado, viu, Márcio? A gente não conseguiu contato com a defesa desse jovem que foi preso, o espaço, claro, sempre está aberto. 11 horas e 57 minutos, você vai ver a seguir aqui no Primeira Edição. Foi preso um homem suspeito de estupro de vulnerável. É uma investigação que durou aí 2 anos para até chegar à prisão desse homem em Goiás. O que acontece, por exemplo, quando você fica sem declarar o imposto de renda por vários anos? A resposta vem depois do intervalo comercial. Fica por aí. Meus filhos casando com quem eu não quero, perdendo a presidência da fundação, agora um perigo de ir preso, eu tenho que fugir. Não ouse a ir embora daqui e me deixar pra trás. Ferete. Tô precisando de uma guarida. E próxima segunda, estreia a nova novela das 9. Quem ama, cuida. Estão abertas as inscrições para o 15º Prêmio AMAEGE de Direitos Humanos Patrícia Ascioli. Inscreva seu trabalho até dia 28 de maio em uma das categorias: trabalhos acadêmicos, reportagens jornalísticas, trabalhos dos magistrados e práticas humanísticas, e concorra a prêmios de até R$17 mil. AMAEGE, há 15 anos prestigiando iniciativas de justiça e da cidadania no Brasil. Apoio Globo. Há 23 anos, o Prêmio Inovari reconhece práticas inovadoras que melhoram o funcionamento da justiça brasileira e oferecem soluções reais para os graves problemas da nossa sociedade. Nesta edição, o tema é Administração Pública Responsável, Transparência e Prestação de Contas à Sociedade. Inscrições abertas até 5 de maio. Inscreva-se em premioinovari.com.br. Apoio Globo. Eu adorei! Olha o carro, é o carro. Cala a boca, todo mundo, são sequestros! Essa garota entrar no carro e ninguém se machuca! Ai, ai, a vida nada fácil de Dona Carminha. Falaram pra gente que o sequestro tinha que parecer de verdade. Só não vai ser tão de verdade assim, né? Eu vou descobrir o endereço desse cativeiro falso. Vou entregar a Carminha pro Tufão. Mas sempre dá pra piorar. Só que agora a parada é real, entra aí! Nesta semana, vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Eu estou aqui de volta com o J1 desta terça-feira, meio-dia em ponto, gente. Foi preso em Goiás um homem investigado por estupro de vulnerável. Esse trabalho de investigação da polícia contra esse suspeito durou 2 anos. A gente vai conversar agora ao vivo com a Débora Ciani, que tem informações para a gente sobre esse caso. Oi, Débora, boa tarde.
Olá, Roger. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Essa prisão ocorreu na cidade de Novo Planalto, no estado de Goiás, durante essa ação integrada, que faz parte da Operação Brasil contra o Crime Organizado Divisas, uma iniciativa nacional aí de combate à criminalidade, que é comandada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O suspeito, um jovem de 21 anos, que era alvo de uma investigação conduzida há 2 anos pela Polícia Civil aqui do Tocantins. Conforme apurado, os crimes ocorreram no município de Araguaçu, aqui no sul do estado, e após o trabalho investigativo, as equipes conseguiram localizar o suspeito em território goiano. Após o cumprimento das ordens de prisão, o investigado foi encaminhado à unidade prisional local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para sua transferência aqui para o Tocantins. Essa ordem é de prisão preventiva e o crime de estupro de vulnerável seria contra 2 vítimas no município de Araguaçu. A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Polícia de Araguaçu, da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas, DHPP, além da Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado, DEIC, de Gurupi, foi quem atuaram neste caso para a realização desta prisão. Roger. Agora, pelas suas informações, olha, gente, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda está valendo, né? Muita gente, inclusive, já acertou as contas com o Leão, tá tudo certo. Só que imagine só, você que ficou aí meio desligado dessa obrigação, talvez, não sabia que meu rendimento, ele era necessário fazer ali a declaração, e você ficou ali vários anos sem fazer a entrega da declaração do imposto de renda. E agora, o que acontece? Pois é, por exemplo, seu CPF pode estar numa situação, inclusive, irregular por causa disso. Aurora Fernandes, deixei de entregar a declaração, sei lá, em 2023, 2024, 2025. Descobri agora que eu estou numa situação complicada com a Receita Federal. O que eu faço para resolver isso, hein? Boa tarde para você. Oi, Roger, boa tarde a todos. Você vai ter que procurar a Receita Federal para conseguir regularizar e aí fazer essas declarações retroativas, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre esse assunto com o doutor Ricardo Magalhães, que é delegado da Receita Federal aqui no Tocantins. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Aurora. Vou começar pedindo para o senhor explicar o que precisa ser declarado, porque aí a gente já tem uma noção, e aí quem não declarou, de repente, vai ter uma surpresa aí agora. O que tem que ser declarado, doutor? Quem é que tem que declarar? Bom, é uma pergunta importante que gera dúvidas, né? Na verdade, existem vários itens que obrigam a pessoa a fazer a declaração do imposto de renda. Então, por exemplo, existe a obrigação para aquelas pessoas que ganham um determinado nível de rendimento. Existe também a obrigação para que as pessoas façam essa declaração quando atingem uma quantidade mínima também de bens no seu nome, ou quando recebe, inclusive, rendimentos que não são tributáveis. Então, a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda não é especificamente só um determinado item. São vários itens que fazem com que a pessoa seja obrigada a pagar a declaração. Doutor, mas eu não sabia. Não sabia que eu tinha que declarar, perdi o prazo, e até o Roger citou o exemplo, uma pessoa que está há 3 anos, que deveria ter feito e não fez a declaração. Como que faz para regularizar? Quando ela está obrigada a fazer a declaração e assim não faz, o que é que acontece? A Receita Federal pega esse CPF dela e coloca em uma situação de irregularidade, como se fosse uma situação de pendência. E isso gera algum tipo de problema para ela. Por exemplo, ela não consegue tirar uma certidão negativa, com isso ela não tem condições de pedir algum financiamento, algum empréstimo, ela também não consegue tirar um passaporte e também não consegue fazer um concurso público. Muitas vezes, a pessoa que está obrigada e não faz, ela só descobre que tem que fazer quando ela vai precisar de algum desses serviços e ver que está bloqueada e não consegue. E eu tenho que procurar a Receita pessoalmente para resolver, ou essa é uma questão que dá para a gente fazer de forma virtual? Uma boa pergunta também, Aurora, porque hoje a Receita disponibilizou de forma virtual mais de 98% dos serviços podem ser resolvidos de forma virtual, evitando que ela venha aqui, perca tempo. Então, mesmo ela tendo atraso ou pendências de fazer a declaração e não o fez, de forma virtual ela consegue resolver tudo isso. E eu vou ter que fazer, né, essas declarações retroativas, mas eu imagino que tem multa também pelo atraso, né? Tem.
o fato dela não ter feito no prazo, isso vai gerar multa e dependendo do valor do tributo que ela tenha a pagar, essa multa pode chegar até 20% do tributo ou do imposto devido. E a pessoa está com o CPF com problema por conta de não ter entregado a declaração e está com a declaração atrasada, tem alguma relação com a malha fina ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, doutor? Essa pergunta ela também foi importante, porque muitas pessoas pensam que, pelo fato de você estar devendo algum tributo federal, algum tributo na Receita Federal, ou estar com outro tipo de pendência, isso será motivo suficiente para levar uma pessoa a cair na malha fina. E, na verdade, não é. O que leva uma pessoa a cair na malha fina, por exemplo, é quando você presta as informações para a Receita Federal e essas informações, elas não estão sendo batidas, vamos dizer assim, com o banco de dados que a Receita tem. Então, há uma contradição nessas informações e, por conta disso, ela leva a colocar a pessoa na malha fina. Agora, é importante também salientar que, às vezes, você manda as informações para a Receita Federal de forma correta, a gente roda aqui dentro com o banco de dados que nós temos, vê que essas informações estão corretas, mas mesmo assim a pessoa ainda cai na malha fina. Por quê? Porque a Receita utiliza outros parâmetros de risco que podem levar essa pessoa a estar na malha fina. E aí, a partir do momento que a pessoa está na malha fina, ela precisa se regularizar, até apresentando documentações, como o senhor já explicou aqui para a gente em outras oportunidades. Exatamente. Quando a pessoa caiu na malha fina, o que é que ela tem que fazer? Primeira coisa, a Receita informa ali os motivos que ela caiu na malha fina. Então, ela tem que verificar se, de fato, aquelas informações que ela enviou para a Receita estão corretas. Se estiverem corretas, pode ser que, com o tempo, ela saia da malha fina, porque a gente faz cruzamento com informações e essas informações a gente cruza com empresas que enviam declaração para a gente. E, muitas vezes, essas empresas enviam declarações de forma incorretas. E aí, quando a gente cruza com as informações do contribuinte, ele cai na malha fina. Mas, durante o passar do tempo, é possível que as empresas corrijam. E aí, quando isso acontece, o contribuinte sai da malha fina automaticamente. Muito obrigada pelas informações e é bom, Rogério, a gente falar sobre esse assunto porque às vezes a gente se confunde, acha que declaração de imposto de renda é só para quem tem muito dinheiro, quando na verdade não é bem assim. No site da Receita Federal você consegue pesquisar o seu CPF para ver qual é a situação dele. De repente você tem aí uma declaração antiga que deveria ter sido feita e não foi feita, e o seu CPF está com pendências por conta disso. É possível acessar o site e fazer essa pesquisa. Tá certo, obrigado pelas dicas, Aurora. Vou para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho e olha, no próximo bloco você vai ver que se envolver em um acidente e não prestar socorro é crime e considerado também infração gravíssima. E claro que tem mais AgroTeens, a gente está ao vivo, direto do Parque Agrotecnológico e com informação para você desse primeiro dia de feira. A gente volta já já, fica por aí. Chegou a melhor oportunidade de comprar seu Toyota com desconto jamais visto na AgroTeens 2026. Hilux SR 4x4 diesel automático motor de 204 cavalos com 23% de desconto por apenas R$ 238.769,31. Isso mesmo, R$ 238.769,31. São mais de R$ 71 mil de desconto. Visite nosso stand na AgroTeens 2026, de 12 a 16 de maio. Não perca essa oportunidade. Corre, Bela, as visitas estão chegando. Calma, Amanda, pra ficar impecável, faltam as taças da Van que estão na promoção. Taças coloridas de R$19,90 por R$ 9,99 cada. Elegantes, várias cores e modelos. Você escolhe com filete dourado ou sem. Uma mais linda que a outra e tá muito barato. São perfeitas para servir e até para presentear. Só R$ 9,99. A Van, sua casa linda de viver. Qualquer que seja a sua necessidade na área da saúde, sempre tem um médico para atender você pela Medprev por valores reduzidos. Você pode agendar pelo WhatsApp ou presencialmente, direto na unidade. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Nenhuma vitória surge por acaso. Ela acontece com a escolha certa. Transforme preparo em resultado real com a Uninasal. Faça sua graduação presencial, EAD ou semipresencial e concorra a uma experiência internacional. Inscreva-se. Uninasal. É tempo de estudar para vencer.
Produtor rural, venha para o estande Faete Senar na Agrotins. Um espaço de conhecimento, tecnologia e informação. No dia 13, palestra com Caio Coppola, jornalista e comentarista político com o tema O Brasil e o Agro 2026. Porque estamos destinados ao sucesso. E ainda a carreta CNA Agro pelo Brasil, com oficinas práticas e sensoriais. Uma oportunidade de aprender e evoluir. Sistema Faete Senar. O futuro se faz no campo. Volkswagen é agro. Confiança e robustez que valem mais. A patrocinadora oficial de todas as seleções brasileiras de futebol com ofertas exclusivas na Agrotins. Polo Trek com desconto de até R$14 mil com taxa 0,99. Saveiro Robuste com desconto de até 26% com taxa 0,99. E Amarok V6 com desconto de até R$80 mil com taxa zero em 24 vezes. Visite nosso estande e não perca. Volkswagen, o carro titular do brasileiro. Cuidado! Não! Derrubei café no tapete de novo! Ainda bem que é a semana da extratora na Havan. Extratora Spot Cleaner VAP de R$ 999,90 por 10 vezes de R$ 49,99. Metade do preço! Limpeza profunda de tapetes, estofados e colchões. Super potente. Borrifa, esfrega e extrai sujeiras difíceis. Só 10 vezes de R$ 49,99 sem entrada e sem juros. Todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Houve uma explosão no duto sob o tanque A01, causando derramamento de petróleo. Esses bombeiros lutam pela família. Você não tem esposa e filho? Ainda há uma chance, vai! Todas as famílias. Se os tanques químicos explodirem... Todas as 8 milhões de pessoas na cidade estarão em perigo. Hoje... Desde o dia em que nos tornamos bombeiros, nos preparamos para fazer o sacrifício final. A redenção, na sessão da tarde. Estamos aqui de volta com mais J1, meio-dia, 12 minutos. Sabe o caso do ciclista de 70 anos que morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete? O motorista que estava dirigindo esse veículo, ele deixou o local sem prestar socorro. Isso, claro, chama atenção para a gente entender o que significa o crime de omissão de socorro e de fuga. Eles são diferentes na legislação. A gente vai entender agora essas diferenças, mas a gente está falando de crimes e infrações também ao Código Brasileiro de Trânsito. A Aurora Fernandes está aqui com a gente agora ao vivo para que a gente possa entender toda essa situação. Me envolvi em um acidente, Aurora. Eu deveria prestar socorro, né? Esse é o comportamento que a gente, no mínimo, espera que seria o aceitável, já que você está ali numa situação de acidente, né? Sim, Rogério, inclusive você tocou numa coisa muito importante, que é mais do que a lei, é a questão de humanidade mesmo. Você está vendo uma pessoa precisando de ajuda e vai virar as costas? A gente vai falar sobre esse assunto com a doutora Thaís Grigolo, que é advogada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Aurora. No caso de a pessoa se envolver em um acidente ou até causar um acidente, ela tem obrigação legal de socorrer as vítimas desse acidente? Isso. A omissão de socorro, ela acontece quando o condutor do veículo, ele se envolve em um acidente de trânsito, né, e deixa de prestar assistência imediata à vítima, quando é possível fazer, né. Então, ele pode ali responder tanto pelo crime, por exemplo, caso a vítima venha a óbito, né, venha a morrer, ele pode responder pelo crime de homicídio culposo no trânsito, com uma pena aumentada em razão da omissão de socorro. E essa omissão de socorro configura estar lá e não oferecer ajuda, ou quando a pessoa foge do local, já muda o cenário, doutora? Quando a pessoa está lá, porque nós temos situações em que o condutor pode também estar em situação de machucado, de risco, em que ele não consegue oferecer ajuda, mas... Qual é o dever legal do condutor? Prestar assistência à vítima, entrar em contato com os órgãos competentes, seja o SAMU, o Corpo de Bombeiro, uma ambulância, oferecer ajuda à vítima do acidente de trânsito. Quando essa pessoa que causou o acidente ou se envolveu no acidente, ela foge do local, essa pena pode ser aumentada ou a situação é vista de uma maneira mais grave, doutora? Sim, nós temos também uma causa de aumento de pena, né? Então tem que fazer toda a análise das circunstâncias em que aquele acidente ocorreu, porque nós podemos ter um homicídio culposo no trânsito
ou dependendo das circunstâncias daquela situação, a autoridade policial, juntamente com o Ministério Público, pode entender que houve um homicídio com dolo eventual, quando o agente ele assume o risco de ocasionar aquele acidente. Então, diante de todas as circunstâncias, faz a análise para verificar se foi realmente só um crime envolvendo um acidente de trânsito ou se ele teve a intenção de ocasionar aquele acidente. Então, quando a gente fala de acidente de trânsito nesse sentido, né, com vítimas graves, a gente está indo muito além da questão da infração de trânsito, do código de trânsito. A gente está falando de cometer um crime mesmo, e inclusive, como a senhora disse aí, homicídio. Isso. No Código de Trânsito, né, para configurar um homicídio culposo no trânsito, a gente tem que verificar, foi uma imprudência, uma negligência, né, uma imperícia ou não. Ou ele ocasionou o acidente com a intenção mesmo, alta velocidade, embriaguez, atingiu a pessoa e foi embora, que aí, dependendo das circunstâncias daquele caso, pode responder por um homicídio com dolo eventual, que é o quê? Ele assumiu o risco de ocasionar aquele acidente. Que é o que a gente vê em outros casos de outros tipos de homicídio, que são os agravantes. Seria isso, doutora? Na verdade, caso fique configurado que houve a intenção, a pessoa, né, o condutor, ele pode ir a júri popular, porque aí é homicídio doloso, né, não o culposo, que é diferente. E é importante deixar claro que isso só vai ser definido depois da investigação, e aí a Polícia Civil vai apurar os fatos, não é ali na hora que se define isso, né, doutora? Não. A autoridade policial ele vai fazer toda a investigação. Ver se o condutor, se ele estava em alta velocidade, se ele estava embriagado, qual foi as circunstâncias para ficar caracterizado, se foi um homicídio culposo ou se foi um homicídio doloso. Doutora, agora explicando de uma forma bem simples, como se você estivesse falando para uma criancinha entender. O que eu preciso, se, né, Deus o livre, acontecer de eu me envolver num acidente, o que configura essa omissão e o que pode ser constatado e considerado ajuda nesse momento? Só eu ligar e chamar já é considerado ajuda? Eu tenho que ficar lá no local? Eu preciso pegar essa pessoa e levar para o hospital? O que é essa ajuda no momento? Bom, o primeiro momento é entrar em contato, porque às vezes o condutor ele não tem a experiência. Às vezes, se ele se aproximar para tentar fazer algo, ele pode piorar a situação. Então, a primeira coisa é preservar o local, a cena do crime, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, solicitar um auxílio dos órgãos competentes para vir atender aquela vítima. Porque, veja, se eu ocasionei um acidente e eu fugi, eu me omiti, às vezes aquela pessoa talvez não viria a óbito. Então, com a minha omissão, ela veio a óbito. Então, a primeira situação é pare, preste auxílio e entre em contato com os órgãos competentes. É claro, tem situações em que o condutor, ele também se fere, também se machuca. Então, ele não tem condições. Então, nesses casos, tem algumas situações em que não vai ficar configurada a omissão. Por quê? Porque o dano dele também foi de acordo com o dano daquela vítima. Muito obrigada, doutora, pelas informações. E, Rogério, eu acho que também uma informação que é importante a gente falar dentro desse assunto é o número, né? Para a pessoa ligar para o Corpo de Bombeiros 193, para ligar para o SAMU 192. É importante pedir ajuda e, como a doutora disse, se você não tem experiência, não toque na vítima, chame ajuda. Obrigado, viu, Aurora, pelas orientações. Olha só, você sabe que na Agrotins 2026 a gente tem muitas instituições participando ali com conhecimento, com projetos. E o Instituto Federal do Tocantins está na Agrotins 2026, preparou muitas novidades feitas pelos estudantes e a gente vai mostrar agora com a Núbia Stella um pouco desse espaço da academia do Instituto Federal aqui do estado, né, Núbia? É isso mesmo, Roger. E para mostrar para a gente, explicar algumas coisas, a gente vai começar com o Edmar Carvalho, que é diretor de empreendedorismo e inovação, porque tem muitas novidades a serem apresentadas ao público nessa edição, né, Edmar? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao J1. Boa tarde, obrigado a todos.
Então nós temos diversas novidades no nosso evento Inova Agro aqui na Agrotins. O IFTO está trazendo 17 soluções inovadoras. A gente tem aqui uma delas sendo apresentada. É um jogo, tá? Foi desenvolvido em parceria com a Receita Federal. E nós temos aqui um jogo educativo para conscientização ambiental e também conscientização fiscal. O jogador vai poder cumprir as tarefas, as missões, acumular serracões, que é a moeda do jogo, e com isso fazer os resgates que tem dentro da partida. Edmar, e além, porque assim, os estandes, né, estão sendo montados hoje, preparados para receberem a população, os visitantes. Além dessa novidade, a gente também tem uma outra novidade aqui, né, que o Ney vai mostrar para a gente aqui enquanto a gente conversa com o pessoal de casa, que são os inseticidas e também as pomadas fitoterápicas, né? Exatamente, a gente tem aqui no caso aqui um inseticida natural à base de ata, né, usado para controle de pulgões, que vai ser útil em diversas plantas, que os alunos vão estar mostrando como funciona, como que obtém e como que é aplicado. E também pensando na bioeconomia, temos também a utilização do barbatimão para o controle de zoonoses em equinos. Bom, essas são as exposições que tem hoje, mas também a Cozinha Show, né, que vai começar a exposição amanhã. Conta pra gente um pouquinho desse evento. Exato. A partir de amanhã, então, a partir das 10 horas, a gente começa então o Cozinha Show, que é a demonstração dos pratos inovadores com tecnologia, usando produtos regionais feitos para os nossos servidores e alunos. Então, a gente vai ter produto defumado, vai ter produto à base de pequi, também que não pode faltar, e N produtos, tendo programação, então, quarta o dia todo, quinta-feira também o dia todo e sexta-feira pela manhã. E de que forma, Edmar, essas ações como essa, né, ajudam a tecnologia e a educação do desenvolvimento para o negócio no Tocantins? Isso ajuda porque a gente traz aquilo que é desenvolvido na academia, dentro da instituição, para a comunidade. A gente traz resultados reais que estão sendo ali, que podem ser aplicáveis no dia a dia. Então a gente tem várias atividades que vão demonstrar desde a ideia até essa solução chegar para o produtor. Então, só reforça para a gente a questão da Cozinha Show. Começa amanhã às 10 horas da manhã e vai até o último dia. Exatamente, começa amanhã às 10 horas da manhã e vai até a sexta-feira, até a hora do almoço. Das 9 às 13 a gente vai ter a última demonstração feita aqui no estande. E os visitantes poderão degustar? Podem sim, estão todos convidados a conhecer o nosso estande, conhecer o estande do IFTO, circular aqui, ver os projetos e também ver o Cozinha Show. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Então, fica aí mais um vídeo aos visitantes da Agrotins 2026. Roger, eu volto com você aí. Valeu, Núbia. Obrigado pelas informações. Vamos fazer um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa hora do almoço, né? Meio-dia e 23 minutos. Você sabe quanto é que está custando o prato feito aqui na capital? A gente vai procurar essa resposta. E claro que a gente volta a falar mais da Agrotins, com Núbia Stella ao vivo mostrando todas as novidades da feira pra gente. Estou muito empolgadamente empolgado com este ateliê que a sua senhora e sua sobrinha vão abrir aqui em Barro Preto. Hoje. Tem 52 convites que eu contei. 0 pessoas vão comparecer. Ela tá achando que todo mundo vai nessa inauguração. Ó, aposto meu dedo mindinho que ninguém vai. Por que você tá dizendo isso, Virgínia? A nobreza do amor. Vamos trocar a figurinha aí? Vamos trocar. Eu quero essa aqui, Luciano. Essa aqui me dá 2 da tua ali, vai. Duas? Essa aqui é a mais importante aqui. Chegou o alvo e as figurinhas da Copa na van. O meu é capa dura, Luciano. Meu é capa mole. Álbum a partir de R$ 24,90. E pacote com 7 figurinhas por R$ 7,00. Agora sim, completar o álbum ficou mais fácil. Corre pra loja e garanta a sua coleção. A van tá na Copa. E o véi em todo lance. Vem pra van. Esse é o momento de garantir a sua All New Triton. A caminhonete eleita a mais segura do Brasil. E também a mais moderna e econômica da categoria. Equipada com o novo motor biturbo diesel. Garanta agora a sua nova Mitsubishi Triton a partir de R$ 239.990 em 5 parcelas anuais ou 10 parcelas semestrais. Aproveite a condição especial durante a Agrotins e conheça a All New Triton. Quer comprar barato? Quer comprar barato? Vem pro Super Big. Ofertas todo dia é aqui. Pernil suíno, R$ 17,99 o quilo. Costelinha suína, R$ 28,99 o quilo. Lombo suíno, R$ 27,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa, R$ 8,99 o quilo. Filé de peito de frango, R$ 18,99 o quilo.
Linguiça toscana mimosa, R$ 18,99 o quilo. Vem pro Super Big. GWM Power P30. É força, é tecnologia que nunca se viu. É a picape mais poderosa do Brasil. GWM Power P30. Motor 2.4 turbo diesel. Com 10 anos de garantia. A partir de 220 mil. Venha e faça um test drive. GWM Canopus. Fone WhatsApp 0800 065 4009. Lívia está cada vez mais perto de descobrir os segredos do passado da mãe. Você não entende. Você não entende. Então me explica, mãe. Ela já percebeu que tem alguma coisa errada. Por que não conta logo tudo para ela? Hoje, depois do Jornal Hoje, na edição especial de Além do Tempo. Estamos de volta com o J1, meio-dia 26 minutos. O presidente da Câmara de Vereadores de Araguanã, Jussi Júnior, do Progressista, é suspeito de violência doméstica. Vamos conversar com o Márcio Novaes, lá em Araguaína, que tem informações para a gente sobre esse caso. O que aconteceu, Márcio? Então, Roger, de acordo com informações da Polícia Militar, ontem à noite teve uma confusão na própria residência do vereador, que é presidente da Câmara de Vereadores lá da cidade de Araguanã. Jussi Júnior Pinto da Silva, ele se desentendeu com uma mulher e terminou agredindo ela. Ela teve lesões na cabeça ali depois dessa confusão em que o vereador terminou se envolvendo com a própria mulher. Além dela, o filho do casal, que é uma criança, também terminou ali sendo vítima dessa agressão doméstica. A polícia foi chamada para atender esta ocorrência ali por testemunhas. Chegando lá à residência do casal, a mulher, que tem 27 anos, já havia sido socorrida para o Hospital Municipal de Araguanã e, posteriormente, ela foi levada para o Hospital Regional de Xambioá. Ela e a criança para passar por atendimentos médicos. Eles foram atendidos e já foram liberados. De posse das informações, a polícia foi em busca do vereador. Ele tem 42 anos, mas em todos os endereços pertencentes a ele, a polícia não localizou o vereador. Mais tarde, o veículo dele foi encontrado abandonado lá em Araguanã e o vereador é considerado foragido. A informação que se tem é de que ele deve se apresentar nas próximas horas às autoridades competentes, acompanhado de um advogado, em função da grande repercussão dessa agressão que ele praticou contra a mulher e o filho, que é uma criança, dentro da própria residência, a ponto da mulher ficar lesionada na cabeça. O caso foi registrado pela Polícia Militar e é encaminhado às autoridades competentes, no caso a Delegacia da Mulher, que segue investigando este caso da agressão contra a companheira, a mulher de 27 anos e essa criança, filha do vereador, que é presidente da Câmara lá da cidade de Araguanã. Roger, a gente fica nessa expectativa porque tem essa possibilidade dele se apresentar nas próximas horas na delegacia, acompanhado de um advogado, para esclarecer tudo isso que ocorreu e o porquê dessas agressões. Claro, não tem justificativa dessa violência contra a própria mulher. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Márcio, pelas suas informações. Nós tentamos contato por telefone com o vereador e presidente da Câmara, Jussi Júnior, só que a gente não teve um retorno. Nós solicitamos também para o e-mail pessoal dele e a resposta foi exatamente a mesma que foi enviada pela Câmara Municipal de Araguanã, que foi a seguinte: a nota da Câmara diz que tomou conhecimento do caso envolvendo o vereador e presidente da casa, Jussi Júnior Pinto da Silva, e que o episódio mencionado não decorre de ato praticado no exercício da função legislativa, nem possui uma relação direta com as atividades institucionais da Câmara. Quanto à eventual medida institucional, a Câmara informa que qualquer providência vai depender da existência de uma comunicação formal, de um documento oficial ou de uma provocação regular, observando-se o regimento interno da Casa, a legislação aplicável e também o devido processo legal. Olha, sair para comer fora de casa está custando mais caro aqui na capital, viu? Você sabe qual que é o valor médio das refeições aqui em Palmas? Chega ali a R$ 55,81. É claro que talvez o prato feito pode ficar... Desculpa, eu não te ouvi, Patrícia. Repete, por favor. Tá certo. Olha só, a gente traria essa informação já para você
traríamos isso agora, mas daqui a pouco a gente vai conversar com o Matheus. Só que eu quero trazer um outro assunto de economia, porque o governo federal, gente, está pensando em utilizar aquele dinheiro esquecido, lembra dele? Aqueles 10 bilhões de reais? Pois é, para ser aplicado e financiar o Desenrola 2.0, que é aquele programa que tenta aí tirar o endividamento das famílias brasileiras. Inclusive, o QR Code vai aparecer na sua tela para você ir direto para a página do G1. E olha só, aqui a gente tem a explicação que é a seguinte. Então, os bancos têm até hoje para enviar esse dinheiro esquecido dos clientes para o governo do estado. Os recursos que não forem buscados, então, pelos correntistas vão para esse fundo que vai cobrir um eventual calote dos endividados. E aí tem uma matéria explicativa para você, contando todos esses detalhes. É uma determinação que consta numa portaria publicada na última semana pelo governo para regulamentar o programa Desenrola 2.0. O balanço divulgado, por exemplo, no mês passado pelo Banco Central mostra que ainda existem nas instituições financeiras mais de 10 bilhões de reais desses recursos esquecidos por 47 milhões de clientes. E aí, desse total, pouco mais de 8 bilhões são recursos de 47 milhões de pessoas físicas. E pouco mais de 2 bilhões são valores de empresas, de mais de 5,6 milhões de empresas. Então, no começo do mês, o governo informou que vai usar aí parte desse dinheiro para recursos esquecidos pelos trabalhadores nos bancos e aí viabilizando esse Desenrolo 2.0, que é esse novo programa de renegociação de dívidas. Então, esse dinheiro vai para um fundo público para oferecer garantias às instituições financeiras, ou seja, parte do dinheiro desse fundo vai cobrir um eventual calote dos tomadores de crédito. No G1 Tocantins tem tudo explicadinho para você, é só apontar aí o seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela que você cai direto na página para poder acessar essa e outras notícias. E agora sim a gente fala sobre esse preço médio da refeição fora de casa. Matheus Dias está aqui com a gente agora. O prato feito, por exemplo, Matheus, pode estar um pouco mais barato que essa média? Conta pra gente. Oi, Roger, boa tarde para você e para todo mundo novamente. Olha só, sai caro, né? Realmente, um pouquinho além do orçamento para muita gente. Essa média é de R$ 55,81 para quem vai fazer essa alimentação fora de casa. Nós vamos conversar com um especialista para tentar entender como que isso afeta o orçamento de quem resolve comer fora de casa. O Lucas Dantas está aqui do nosso lado, é executivo de vendas, para explicar. A gente tem um preço mais salgado, né, que acaba sendo acima do que muito trabalhador tem disponível para poder comer, certo, Lucas? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente, porque hoje o ticket mensal que o colaborador vem recebendo é em torno de R$ 30 a R$ 40. Então, a partir do momento que esse valor ele ultrapassa isso, ele tem que tirar diretamente do próprio bolso e isso acaba pesando para ele financeiramente. Então, assim, é uma diferença, né? A gente está falando, por exemplo, de trabalhadores que recebem um vale-refeição, que podem utilizar ali para fazer essa refeição. E aí tem várias coisas que precisam ser analisadas nesse momento, né? O restaurante, também a distância. Exatamente, é nisso que entram os cartões flexíveis de benefício, né? Porque a partir do momento que a empresa ela disponibiliza nisso em cartão, dá total autonomia para o colaborador poder escolher de fato qual restaurante que ele consegue estar utilizando esse benefício, certo? Na hora que ele vai fazer essa refeição, né? O que ele tem que olhar, né? A distância do restaurante também para saber se vale a pena. Tem muita gente que às vezes preferiria ir para casa para poder comer. Com certeza, só que isso depende muito, às vezes o trabalho dele não é tão próximo da residência dele, então ele vai buscar o que é mais prático, né, que é o restaurante mais próximo. Então, tendo um restaurante mais próximo, tendo a possibilidade dele utilizar em formato de cartão, isso facilita, então é a praticidade que vai fazê-lo ele procurar o que é mais próximo dele. Conseguiria alguma dica, por exemplo, para tentar gastar menos na hora desse almoço? Então, a dica que a gente dá é nos procurar, a empresa nos procurar, para oferecer esse benefício para o seu colaborador, porque como eu falei anteriormente, o colaborador ele tendo o cartão, ele com certeza vai buscar a proximidade, a facilidade e praticidade para ele utilizar do formato que ele bem entender o benefício. Agradeço o Lucas e a gente percebeu aí pela movimentação, muita gente faz essa escolha, Roger. Quando dá meio-dia ali, esse intervalo do serviço, muita gente procura um restaurante. A gente está aqui na 110 Sul, por exemplo, e é sempre lotado do pessoal fazendo essa refeição, é claro. Volto com você. Obrigado, Matheus, pelas suas informações. Sabe aquele anúncio que chama ali a atenção pelo preço, mas aí quando você vai clicar para comprar o produto, o preço muda?
Muitos desses sites aí, desses marketplaces, vão ter ali, inclusive, uma informação de preço estimado. Não tem o preço exato ali. E aí, será que isso é permitido dentro da nossa legislação? Vamos entender isso agora. Ralf, você está aqui ao vivo com a gente para trazer essas informações. Ô, Ralf, boa tarde para você. Vamos pensar o seguinte, tem muitos sites, por exemplo, até aqueles sites que a gente compra aquelas blusinhas de fora, que aí quando você vai colocar ali, tem um preço informado, mas na hora de você pagar, o preço é diferente. O que a legislação brasileira diz sobre esses casos, hein? Vamos descobrir agora, viu, Roger? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Além dessas situações que acontecem no ambiente virtual, nos sites, isso costuma acontecer muito em loja física também, quando você se depara com um preço e no caixa o preço é outro. A gente vai conversar aqui com a Raquel Custódio, que é a diretora do PROCON Municipal aqui da capital, aqui em Palmas, que tem essas explicações para a gente. Raquel, boa tarde para você, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Quando acontece esse tipo de situação, né? Primeiro de tudo, antes de falar dessa divergência de preço, é importante destacar que a precificação, ela é obrigatória, né? Boa tarde. Boa tarde, Ralf. Isso mesmo. A precificação, ela não é apenas uma decisão comercial do fornecedor, ela é uma obrigação. Nas relações de consumo, essa obrigação decorre do dever de transparência, de informação, da boa-fé e do respeito à oferta anunciada. Então, todos os produtos devem ter o seu devido preço de forma clara e adequada. Agora, quando acontecem essas divergências, tanto em sites, mas também em lojas físicas, o que o consumidor tem que fazer quando vê que um preço está diferente, está errado? Bom, vamos lá. O consumidor, ele deve saber, antes mesmo de concluir a compra, qual que é o valor do produto, as condições de pagamento, parcelamento, se incide algum juros e algum encargo. Então, essa informação sobre o preço deve estar de forma muito clara. Se, porventura, o consumidor se deparar, por exemplo, na gôndola com um preço X e se dirigir ao caixa e encontrar um preço Y, um preço A maior, o que deve prevalecer, via de regra, é o menor preço anunciado, em razão da vinculação à oferta feita pelo fornecedor. Então, a regra é que, havendo divergência de preços, o menor preço deve prevalecer, deve ser aquele que o consumidor deve pagar pelo produto. Ele pode contestar bem ali na hora, né? Tanto na internet também. Isso. Na internet, a gente orienta que faça os prints de tela, que faça o contato com o atendimento ao cliente, que tem disponibilizado de forma virtual. E na loja física, a orientação que a gente sempre faz é, primeiramente, fazer o contato direto com a loja. Solicitar o atendimento de um supervisor, de um gerente, informar a divergência e solicitar que o menor preço seja mantido para a compra. Caso o consumidor não tenha o seu pedido atendido, nós orientamos que registre os preços com foto do preço anunciado, foto do preço cobrado, eventual nota fiscal que venha a pagar, para se fazer toda a comprovação da situação encontrada e, após isso, trazer toda essa documentação, nos procurar no PROCON Municipal, no Resolve Palmas da JK ou de Taquaralto. Raquel pontuou uma área bem interessante, que é em relação ao que o menor preço ele vale ali. Só que tem uma exceção, né, Raquel? Qual é essa exceção em relação a isso? Como nós falamos no início, o princípio da boa-fé deve existir não só do fornecedor em relação ao consumidor, mas também na via inversa, do consumidor em relação ao fornecedor. Então, a legislação prevê que, diante de casos em que a divergência, na divergência se identifica um preço visivelmente equivocado, um preço que o consumidor consegue, no primeiro momento, perceber que está equivocado, que está infinitamente abaixo do valor de mercado, esse valor ele não deve prevalecer, ele entra na exceção da legislação, que é o engano justificável, tá? Então, esse erro grosseiro na precificação não prevalece, prevalece aquele que é o valor de mercado do produto. Um erro grotesco aí, né? Isso. Nesse caso, a gente busca, né, a legislação busca equilibrar a relação. Então, a relação tem que ser equilibrada tanto para o fornecedor quanto para o consumidor, primando sempre pela boa-fé de ambas as partes. O consumidor ele fez todo esse caminho, né, registrou as provas também, contestou o papel do outro lado, né, ali da loja, do fornecedor. Então, é
que realmente cumprir o que diz a lei. Isso, a loja, como nós dissemos no início, ela tem o dever de respeitar a oferta anunciada e tem o dever de transparência e informação. Então, se a loja, por algum equívoco, ela falha na prestação de seu serviço, não manteve atualizado o sistema, ela não pode transferir para o consumidor essa falha. Então, é por isso que ela deve atender o que a legislação diz e, sendo o caso da regra que colocamos, comercializar o produto pelo menor preço anunciado. Certo, a gente está falando de preço, vamos entrar num ponto que também é interessante, a duplicidade. Muitas vezes a gente está comprando online, pode acontecer também em loja física, bate ali 2 vezes o produto, né? Cobra 2 vezes. Como é que acontece nessa situação também, Raquel? Olha, via de regra, o consumidor ele tem direito a receber o que foi cobrado excessivamente. Então, nós orientamos que, de imediato, que se constate essa cobrança em duplicidade, que faça contato ali com a loja, com o fornecedor, informe, e o fornecedor ele tem o dever de forma imediata, de uma forma rápida, fazer a devolução desse valor cobrado em excesso. Em alguns casos, a legislação prevê que essa restituição do valor cobrado de forma excessiva, ele pode ser feito em dobro. Porém, essa devolução em dobro, ela exige a análise de um caso concreto, onde se constate que não houve uma falha justificável ou um engano justificável. Então, nesses casos, é necessário a análise concreta do caso. Perfeito. Muito obrigado, viu, Raquel, pela participação aqui com a gente ao vivo no J1. Rogério, ficam essas orientações, é bem importante registrar, então, ter essas provas para correr atrás dos direitos, né? Com você. É isso, obrigado, Ralf, pelas informações. Vamos fazer um intervalinho rápido. No último bloco do J1, eu vou te mostrar que Itaquaraçu está se transformando num polo para grandes eventos e tem um super calendário previsto para o segundo semestre de 2026. Te conto já já. Rosa consegue voltar para a fazenda. No entendimento do juiz, a viúva não pode ficar sem abrigo. E ela está pronta para se defender. Pouco me importa o que Idali faz com o dinheiro. Eu só não quero que ele venha pra cima de nós, senão ele vai comer chumbo. Hoje, depois de 3 Graças, Guerreiros do Sol. A Globo tá sempre pensando no globo. Nossa frota Flex é abastecida com etanol e buscamos novas fontes de energia renováveis. Até 2030 será 0 de combustíveis fósseis nas operações. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia. Cada queda parecia o fim. Disseram que não era pra mim. Parecia que tinha acabado. E eu decidi continuar, mesmo quando ninguém acreditava. Mas eu sempre questionei os limites. O impossível é provisório. O impossível é provisório. O impossível é provisório. O impossível é provisório. Apoio Globo. Essa atriz cheia de categoria vai ficar de frente com a Tatá. Linda! E ela encarou mesmo. Nada de chorar pitangas. Quer brigar como é que vai ser comigo? Você quer brigar comigo? Vamos ver se você consegue. Vem. Hoje, depois de Guerreiros do Sol, Lady Night. Alô, produção? Chama o SAMU que pegaram a Tatá de novo. Meio-dia, 43 minutos. Olha, a gente começou hoje aqui na capital a AgroTeens 2026. A gente tem mostrado para você aí partes aí do que essa edição de 2026 tem para oferecer. Mas essa é a maior feira agrotecnológica da região norte do país. Então, entre as novidades deste ano, a gente tem técnicas de edição genética, em peixes, projetos que vão unir ciência, empreendedorismo dentro das universidades, muita coisa legal. À primeira vista, não dá para perceber a diferença entre os peixes desse aquário, só que os do lado direito passaram por edição genética. A Fernanda, pesquisadora da Embrapa, garante que a tecnologia é diferente dos transgênicos. A proposta é destacar características importantes para a produção, como desempenho e aproveitamento comercial, sem inserir material genético de outras espécies.
A edição genética funciona como um ajuste em características que o próprio animal já possui. O nosso trabalho depende muito da demanda, né? Então, por exemplo, se começa a surgir doenças, a gente tem a capacidade de desenvolver peixes mais resistentes a determinadas doenças. Existem vários fatores de crescimento que a gente ainda pode trabalhar, modulação de apetite. Então, dependendo do que vai aparecendo, a gente pode ir fazendo via edição genômica. O assunto tem relação direta com o tema da AgroTeams 2026, origem rastreada, qualidade comprovada, porque a rastreabilidade e o controle da produção começam justamente no desenvolvimento genético dos animais. É um peixe totalmente seguro para comer, ele não é transgênico, né? É importante lembrar isso, que são peixes que são só editados para eliminação de alguns genes. Então, isso, pela legislação brasileira, são peixes livres para consumo, sem problema nenhum de regulação. Logo nas primeiras horas da manhã, a movimentação já começou a ficar intensa no Parque Tecnológico Mauro Medânia. Mesmo com a feira começando hoje, muitos estandes ainda estão em fase final de montagem. Tem equipamentos chegando, estruturas sendo ajustadas e equipes trabalhando nos últimos detalhes para receber o público. Se de um lado a AgroTeams apresenta tecnologias que ainda parecem distantes da realidade de muita gente, do outro, o conhecimento e a pesquisa também são formas de se fazerem presentes em diversas formas no campo. Já na entrada do estande da Uniteams, uma produção que talvez não dependa de alta tecnologia, mas que exige tempo, cuidado e conhecimento. Esse campo de girassóis transforma o cenário da AgroTeams. As flores amarelas, abertas em direção ao sol, parecem ter escolhido o momento certo para florescer, e escolheram mesmo. O plantio foi planejado para que os girassóis atingissem o auge da floração justamente durante os 5 dias da feira. Desde janeiro a gente estava planejando o plantio para que a vitrine ficasse bem bonita e o girassol chama muita atenção. Então, na entrada as pessoas já vêm ao estande para poder ver o girassol e ver as demais tecnologias das outras culturas e como foram aplicadas essas tecnologias. No estande dessa cooperativa, a proposta é oferecer suporte e orientação aos produtores, em um momento considerado desafiador para o agronegócio. E durante a feira, o espaço será voltado para conversas, troca de experiências e apresentação de serviços voltados ao fortalecimento da produção no campo. Nós temos os nossos agrônomos que atendem os nossos cooperados, tem a nossa parte do setor ambiental, que ajuda muito ali na parte de licenciamento, regularização ambiental, e a gente também traz nosso atendimento ao cooperado, que é o nosso carro-chefe, né? A gente preza muito por um ótimo atendimento para fidelizar o nosso cooperado. A AgroTeams também abre espaço para estudantes e novos profissionais que enxergam no agronegócio oportunidades para inovar e empreender. É uma experiência maravilhosa. A gente já se prepara quando acaba que a gente já fica pensando, vamos vir ano que vem, vamos fazer parte, e a gente concorre no edital e as empresas juniores que passam vêm para apresentar sua carta de serviço aqui. Além dela, o estudante de engenharia agronômica apresenta uma bebida produzida com probiótico e capim santo. Ideias que mostram como o conhecimento produzido dentro das instituições de ensino também pode se transformar em soluções e novos produtos para o campo. A gente vai ter contato com possíveis produtores e compradores, então a gente pode expor, vender a ideia, mas também o produto. Pois é, os desafios do agronegócio sustentável é um dos temas que vai ser debatido na AgroTeams 2026. A Núbia Stella está por lá e a gente conversa com ela um pouquinho agora. Oi, Núbia. Oi, Roger. Olha só, agora eu converso com um especialista, o Richard Rasmussen, que é biólogo e também economista. Logo mais ele vai fazer uma palestra aqui na AgroTeams e ele vai explicar para a gente qual que é o principal desafio, né, hoje para equilibrar a produtividade e a preservação ambiental. Richard, seja muito bem-vindo ao J1. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, esse deve ser um desafio muito mais dos outros países do que o nosso, né? Hoje o nosso país tem um código florestal maravilhoso que obriga todo produtor a manter uma parte da sua propriedade como uma reserva florestal, uma reserva e também as APPs. Então, assim, hoje nós temos um código, se respeitado, nós já estamos sendo sustentáveis. Não há outro país no mundo que produza com sustentabilidade que o Brasil produz. Então, acho que nós já estamos dando esse nosso passo. Fora isso, o Brasil hoje consegue produzir mais em menos espaço, né, de área. Hoje o Brasil tem os bioinsumos, que é líder hoje na pesquisa de bioinsumos. Então, assim, nós estamos muito à frente de outros países nesse sentido.
E na prática, como o produtor rural pode começar a adotar medidas mais sustentáveis sem comprometer aí a produtividade? Tecnologia. Usar a tecnologia. Hoje nós temos a Embrapa, por exemplo, hoje temos o Sebrae hoje aqui. Então, assim, tecnologia, isso significa produzir mais e menos área. Hoje já estamos fazendo nossa lição de casa. Isso é muito importante dizer que nós temos um Código Florestal e essa prática nós já estamos adotando. Se o produtor seguir o Código Florestal e respeitar o Código Florestal, o Brasil hoje já produz, já é líder em produção, ainda sendo sustentável. Logo mais você vai fazer uma palestra aqui. Você pode falar um pouquinho dessa programação para a gente, fazer o convite aí para o pessoal de casa. O que essa palestra vai trazer? Essa palestra vai trazer a visão de um biólogo sobre essa questão. Nesses últimos 7 anos eu tenho percorrido, ido a campo, entendendo como é que a gente produz, a gente planta, né? Como a gente trabalha a nossa agricultura e daí mostrando que realmente o Brasil hoje está muito à frente de outros países. Nós devemos hoje, em qualquer país do mundo, você tem o produtor rural como um herói. O cara que coloca o cornflakes, o suco de laranja, o cara que coloca o vinho na mesa, em qualquer país do mundo ele é um herói. E aqui a gente olha torto, né? Porque, na verdade, são interesses de outros países em cima disso. Então, nós temos que estimular e apoiar o nosso agro, sabendo que hoje o bom produtor, ele também conserva. Metade das florestas hoje conservadas no Brasil estão dentro das áreas rurais. A outra metade são unidades de conservação e terra indígena. A gente está fazendo nosso papel muito bem feito. Agora, para a gente encerrar, faz o convite aí para o pessoal de casa. Hoje, 14 horas, aqui na Unitins. Trajetória de um biólogo pelo agronegócio brasileiro. Estão todos convidados. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Roger, eu volto com você aí. Obrigado, Núbia. Vou te mostrar agora quais vão ser os destaques do jornal hoje. Olá, a gente se encontra daqui a pouco no Jornal Hoje e você vai ver mais um dia frio em grande parte do Brasil. Cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina tiveram mais uma vez temperaturas negativas e de novo a imagem clássica do inverno. Uma pessoa esqueceu a camiseta no varal e ela ficou congelada. E teve ressaca no mar, no litoral de São Paulo. E no Rio, uma das avenidas mais conhecidas, a Delfim Moreira, no Leblon, teve que ser fechada porque as ondas deixaram as pistas cheias de areia. Os brasileiros que ainda não pegaram o dinheiro esquecido nos bancos ainda podem correr atrás, mas agora está mais complicado. Instituições financeiras têm até hoje para transferir a um fundo público os recursos esquecidos pelos correntistas em suas contas. Os correntistas terão prazo de 30 dias corridos para contestar essa transferência. O JH mostra o que está em jogo na viagem de Donald Trump à China para se encontrar com o líder Xi Jinping. Enquanto isso, a prefeita de uma cidade americana renunciou ao cargo por suspeita de espionagem em favor da China. Ela pode pegar 10 anos de cadeia. E tem muito mais. A inflação de abril, com os alimentos ainda preocupando, o pacote de segurança do governo e as investigações da explosão em São Paulo, que deixou um morto e destruiu 10 casas. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Pessoal, o Distrito de Taquarussu está se transformando num grande palco para eventos. Para você ter uma noção de como vai ficar o segundo semestre de 2026, os empreendedores lá do distrito se uniram e estão tentando movimentar esse turismo, fazer com que a economia pulse cada vez mais. E aí tem esse calendário estruturado ali com muitos eventos e eles tentam aí explorar todo o potencial de natureza, de gastronomia. É muito bom para o bolso de quem está produzindo a economia de lá. E esses empresários dizem que essas novidades já têm trazido resultado, viu? A gente preparou uma reportagem mostrando para você aí para mostrar para você aí de casa o que vai rolar para os próximos meses no distrito aqui da capital. A cerca de 30 quilômetros do centro de Palmas, Taquarussu virou refúgio para quem busca contato com a natureza. Cachoeiras, trilhas, clima ameno transformaram o distrito em um dos destinos mais conhecidos do Tocantins. E é apostando nesse potencial que empreendedores locais decidiram se unir para movimentar a economia durante todo o ano. A chácara onde funciona esta pousada é um exemplo desse turismo que ganha força na região. Por aqui o visitante encontra bangalôs, áreas de descanso, piscina e contato direto com a natureza da serra. A ideia dos empreendedores é justamente aproveitar esse potencial para manter Taquarussu em movimento durante todo o ano, com eventos distribuídos ao longo das estações. Desde o início do ano, nós nos propusemos a unir com os demais empresários do ramo de hospedagem e gastronomia, bares e restaurantes aqui do distrito, para buscar melhorias para o município.
né? Melhorias no sentido de criarmos atividades e pensarmos Taquarussu 365 dias no ano, não apenas 2, 3 grandes eventos que acontecem e que já estão no imaginário do público tocantinense, né? A proposta é que os eventos façam o visitante ficar mais tempo no distrito. Assim, o movimento chega às pousadas, restaurantes, comércios e aos atrativos naturais da região. O primeiro teste já trouxe resultado. Segundo os organizadores, o evento realizado no último fim de semana gerou mais de R$500 mil em movimentação econômica. Nesta outra pousada, a experiência também vai além da hospedagem. O conforto se mistura à natureza em meio à floresta de babaçus e à arquitetura rústica, que valoriza a identidade da região. A expectativa do proprietário é que o novo calendário de eventos ajude a movimentar o turismo durante todo o ano e atraia cada vez mais visitantes para Taquarussu. O comércio, junto com toda a questão hoteleira e gastronomia em geral, está pronta para poder receber vários eventos menores, não só um maior, mas vários eventos menores. Com isso vem não uma quantidade muito grande em um só evento, então traz menos pessoas e a gente tem condição hoje de atender com os nossos leitos, que são hoje em Taquarussu em torno de 500 leitos, contando pousadas em Airbnb. Então a gente fortalece a cadeia do turismo por inteiro. O esporte também entra como estratégia para divulgar as belezas naturais de Taquarussu. O Trail Run nada mais nada menos que é corridas em trilha, né? Que é justamente um link que é o esporte voltado ao meio à trilha, natureza, justamente para conhecer as paisagens mirantes daqui de Taquarussu. E a gente já faz esses eventos há 4 anos aqui em Taquarussu, movimentando o esporte. Mas em meio ao crescimento do turismo, também surge um contraponto: a necessidade de melhorar a infraestrutura e o acesso aos atrativos. Empresários defendem a criação de uma rota turística e afirmam que pequenas obras já fariam grande diferença para quem vive e visita Taquarussu. Já levamos ao conhecimento do poder público uma reunião solicitada pela Associação Comercial, junto com a Secretaria de Infra, CCZ, Desenvolvimento Econômico, Turismo, para que nós possamos criar a rota turística, que é a prioridade das infraestruturas de coleta, mudança de dias, iluminação pública, segurança, envolvida para o distrito voltado para os pontos onde hoje o turista que se desloca para Taquarussu se serve e vai. Então, priorizar esses pontos como sendo um eixo principal de infraestrutura. E quem também se prepara para receber esse novo fluxo de visitantes é o setor gastronômico. Em Taquarussu, restaurantes já começaram a montar programações especiais e cardápios temáticos para acompanhar o calendário de eventos ao longo do ano. A expectativa é que o movimento ajude a fortalecer os pequenos negócios e gere mais oportunidades para quem empreende no distrito. A nossa expectativa com relação à demanda da população, dos visitantes para o distrito é muito grande, né? O que a gente quer é que todo mundo venha para Taquarussu, que suba a serra, que venha nos visitar, que visite o distrito e todos os empreendimentos, todos os eventos que a gente está organizando. A programação de 2026 inclui eventos gastronômicos, culturais e esportivos, como o Circuito Wine Blues Lua Cheia, o Arraiá de Taquarussu, festivais de cinema, circo, música e o tradicional Festival da Jabuticaba. O Festival Gastronômico de Taquarussu, realizado pela Prefeitura, também já tem data marcada e chega à 20ª edição em setembro. Pois é, sobre essa demanda por infraestrutura no distrito, nós entramos em contato com a Prefeitura de Palmas, mas até o momento a gente ainda não teve retorno. Obrigado pela sua companhia, a gente volta a se encontrar amanhã. Outras notícias você acompanha no J2. Beijo, tchau para você, boa terça. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Mercadão das Máquinas em Palmas. Tudo em máquinas de costura e bordado. Globo Esporte. Oferecimento: Meure Atacarejo. Especialistas em ar-condicionado. As melhores marcas com preço de atacado. E Pronto Fibra. Internet definitiva. Preferida de Palmas e maior do Tocantins. Peça agora.